Bom dia! Hoje o nosso assunto está em Isaías, capítulo 25, versículo 8. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Muito bem. O que significam dificuldades? As dificuldades, elas são nada mais, nada menos que oportunidades para buscarmos a nossa autossuperação. Assim como nós, pais, sabemos que se nós somos super protetores, não ajudamos os nossos filhos, né? Também Deus, o nosso Pai Celestial, sabe o mesmo. Ser pai, queridos, é a arte de se tornar desnecessário. É ajudar os filhos a aprender a superar desafios e a confiar na sua própria capacidade. No livro Bênção da Paz, Chico, através de Emmanuel, através de Chico, nos adverte que nós deveríamos orar agindo. Né? Então ele fala assim, diante de uma enfermidade, de uma doença, orar, procurando a medicação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para a paz. Diante do sofrimento, orar, contribuindo para caminhos que levem à libertação. E termina que nós devemos nos esforçar para fazermos o que nos cabe fazer. Deus, o nosso Pai de amor, Ele vai enxugar as lágrimas de todos os rostos. E as nossas lágrimas, elas serão enxugadas com as novas oportunidades para provarmos para nós mesmos que nós conseguimos vencer. O grande problema é que quando nós nos frustramos diante de uma situação, por exemplo, nós precisamos mudar a nossa forma de encararmos a vida, de encararmos os problemas. Senão, o que acontece? O resultado será sempre o mesmo. O sonho sem ação é por ilusão. O sonho é o primeiro passo, né? Mas precisa vir acompanhado de determinação. Quando não conseguimos realizar algo, o que nós temos que fazer? Vamos à busca de um aprimoramento maior, né? A gente pode até ficar angustiado, mas não inconformados. Aprendamos a lição e vamos trabalhar para realizar aquilo que desejamos. Tem uma história de um livro, né, do Dr. Robert Schick, que diz assim, que uma jovem, durante muitos anos, ela tratava mal muito o marido dela. E um dia ele resolveu se separar dela. Bom, então ela procurou o terapeuta, falou lá 1h30 e no fim ela perguntou, doutor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Estou me sentindo tão mal. E olha a resposta dele, né? Deixe que essa dor tome conta de você. Sinta-se mal, porque assim você abre a sua consciência para aprender a tratar bem o seu próximo companheiro. Viu, gente? É fundamental, diz ele, que você aprenda a utilizar a angústia, né? O arrependimento como combustível para mudar a maneira de tratar quem você ama. São frases dele, né? Pois é. Então, usemos isso para a nossa vida. Vamos abençoar, pois as provas que a infinita sabedoria nos presenteia nada mais é do que aumentar, melhorar, nos auxiliar, né, a termos forças para que possa purificar o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes, né? Está lá no livro da Esperança, Chico, né, e Emmanuel. Aí eu me lembrei, algumas tribos indígenas dos Estados Unidos, a Cherokee, dizem que o colo estraga, né, as crianças, os jovens, né? Que proteger uma criança com dificuldade é óbvio, é muito bom, mas mimar um adulto, por exemplo,
que não consegue passar por sacrifícios, é outro assunto, né? É arrancar, diz eles, o coração. Muito bem, eu vou contar essa história, depois eu vou deixar junto a história da passagem para a maioridade da tribo do Cherokee. Eles costumam colocar o jovem de 13 anos, mais ou menos, com uma venda no final da tarde, lá no topo de uma montanha, no meio da floresta. Essa criança, esse jovem, ele deve ficar a noite toda com a venda, não pode gritar, não pode pedir socorro, ele deve ficar ali sozinho a noite toda. De manhã eles contam que virão auxiliá-lo. Muito bem. Isso é a passagem, então isso é para vencer o medo, né? Então ele vai escutar, à noite pode ter fome, né? Frio, sede, e ele não pode tirar a venda. Vai escutar o barulho das raposas, né? O barulho dos cachorros lá que lá tem, né? Ursos, cobras rastejando, o vento passando sobre as folhas, sobre tocos, pensando que é uma cobra. Pode ficar com medo também de alguma outra pessoa de uma tribo rival, né? Tudo isso vai passar por a mente, né? À noite, e ele vai sentir esse medo. Mas para ele passar para a maioridade, ele precisa sentir sozinho e superar esse medo. É o que essa tribo orienta. Todos os meninos que passam por isso não pode contar para os outros meninos, né? E é interessante, né, que de manhã cedo o pai da criança, né, daquele jovem, vem e tira a venda, né? E ele fica sabendo que atrás dele, na pedra atrás, o pai estava a noite toda velando por ele, né? E é muito interessante porque eles acham mesmo que essa aquisição da maturidade, da passagem de criança para jovem, ela é individual. Superar o medo é individual, ninguém pode passar para o outro, né? E isso é muito interessante, porque nós estamos aqui na Terra vivenciando situações para nos autossuperar, mas jamais estamos sós. O Pai está sempre sentado na pedra atrás, né? Olhando, observando, nos protegendo, permitindo que nós possamos vivenciar as experiências necessárias para nós escalarmos nessa escada do progresso moral, intelectual, espiritual, emocional. Não é assim? Então nunca estamos sós. Sempre estamos acompanhados pelo Pai Celestial, sentado aqui, ó, atrás de uma pedra, observando o nosso desenvolvimento. Pois é, amigos, todos nós temos sonhos nas nossas vidas, né? E é importante nós termos sonhos, mas é preciso também a gente ter disposição para enfrentarmos as turbulências que acontecem. Alguém que tem vontade, por exemplo, de iniciar negócios, mas sem a menor disposição para enfrentar as dificuldades normais, que certamente vão aparecer, acumula frustração, né? Você pode ter boas ideias, talento, habilidade, mas isso não é o suficiente. É preciso ter força de vontade para aprender a administrar, por exemplo, um negócio, para passar horas trabalhando, lidar, por exemplo, com funcionários, receber fornecedores, atender clientes difíceis. Este é o preço, né? Sucesso sem luta é impossível. Para tudo na vida, né? O sucesso é consequência de esforço, de dedicação e de planejamento, né? Mas por que nós não fazemos isto também para o nosso autoaprimoramento espiritual? Por que nós não dedicamos, não criamos forças e planejamento para o nosso autoaprimoramento espiritual? Gente, milagres existem, mas eles são construídos. As mágicas que a gente vê por aí são simplesmente ilusões. Não existe magia na escala do progresso, né? Amigos, os fracassos ocorrem quando nós desprezamos as dificuldades. Quanto maior for o nosso sonho, maior é o nosso obstáculo. Precisamos nos preparar
para não sermos surpreendidos. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos fala assim, abre aspas, é inegável que em nosso aprendizado terrestre atravessemos dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. É isso aí. É isso aí. Né? Tem um livro também que eu já fiz várias histórias, até eu já fiz a história do bambu, né? Que ele comenta que criar um filho, né, muitas vezes, é como você plantar um bambu. Você coloca as sementes, prepara o terreno, coloca as sementes lá, e aí você vê que logo em seguida aparece um pedacinho pequenininho assim de bambu, bem pequenininho, né? E fica assim 5 anos. Só no 5º ano é que ele vai crescer 20 metros. Porque nesses 5 anos ele cresce para baixo. As raízes vão entrando, né? Entrando dentro da terra para fortalecer, de modo que quando, né, ele tiver com 20 metros, ele pode tombar, mas não vai quebrar. Porque ele é flexível, porque ele está enraizado, né? Com raízes fortes dentro do solo. Ele diz que criar é assim. Muitas vezes nós colocamos sementes, né? E a gente fica esperando lá, desejando que aquele bambu, aquela semente, cresça rapidamente, mas não adianta. Ela vai crescer no 5º ano e cada um tem o seu próprio 5º ano de crescimento, né? Cada um tem o seu 5º ano, mas que o 5º ano vai existir na vida de todos nós, né? Então, espera com muito amor, com muita fé, mas como diz Emmanuel, né? Ora agindo, fazendo aquilo que é necessário para você conseguir o seu intento, né? Então, é interessante. Será que você já está no teu 5º ano? Agora falando não como para os nossos filhos, mas para você mesmo. Será que você já está no teu 5º ano? Você já está crescendo os 20 metros esperados? Pois é. Por isso o Pai está sempre enxugando as nossas lágrimas com novas oportunidades para nós sermos melhores. O pai terreno, que evita de todas as formas o sofrimento do filho, ele acaba minando a força natural que existe dentro dele, né? Quando a criança que está cursando, por exemplo, uma escola mais exigente e não vai bem em uma e outra matéria, ao invés da gente estimular a superar a dificuldade, muitas vezes a gente resolve transferi-la para uma outra escolinha mais fraca. E se isso não for bem elaborado, a criança cria a ideia de que o pai sempre aparecerá para resolver o seu problema e não vai adquirir o gosto de superar obstáculos. O Pai Celestial, ele ajuda-nos a aprender a superar desafios e a confiar na nossa própria capacidade. Sempre sentadinho na pedra de trás, observando cada um de nós, seus filhos amados, e nos proporcionando exatamente aquilo que nós precisamos para podermos crescer. Queridos, muitas vezes nós estamos acomodados, né, em situações bastante confortáveis, acostumados muito a pedir em vez de correr atrás. E não percebemos que o sofrimento de ser dependentes é muito maior do que o de batalhar para alcançar o próprio sonho. Quem já é consciente e já está sentindo os valores da evolução, não quer olhar para trás. Aceita, por vezes, o sacrifício porque deseja progredir para crescer e ser feliz. Está lá em Cristos Miramês, João Nunes Maia. Então, amigos, nós criamos à nossa volta o ambiente necessário para o nosso próprio aprimoramento espiritual, moral e intelectual. E ninguém mesmo, sofre 1 minuto a mais que não seja para proveito próprio. Que vocês tenham gostado dessa reflexão, né, que nós juntos aqui refletimos. Foi retirado de vários livros, do livro Bênção de Paz, livro de Esperança, o livro Calma, Caminho, Verdade e Vida,
ceifa de luz, e até mesmo de Mateus capítulo 7, versículo 25, e Paulo, Romanos 9:3. Fizemos aí um estudo, né? Um aglomerado, e dividimos aí com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado assim como eu aproveitei esse estudo. Abraços fraternos.